Olá, bem-vindo ao Realidade Oculta. Antes da história começar, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Queremos saber onde você está. E no final desta narrativa, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Sua avaliação nos ajuda a trazer mais mistérios como este. Agora prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai fazer você pensar 2 vezes antes de atender um telefone desconhecido. Aproveite a história. André Santos tinha 28 anos quando recebeu a primeira ligação do futuro. Ele não sabia que era do futuro, claro. Naquele momento, pensou que fosse apenas trote ou erro. Ou talvez sua mente pregando peças depois de 36 horas sem dormir. Era março de 2024 e André estava no auge do estresse. Programador autônomo, havia aceitado 3 projetos simultâneos com prazos impossíveis porque precisava do dinheiro. Aluguel atrasado, cartão de crédito estourado, geladeira quase vazia. A vida de freelancer em São Paulo era assim, feast or famine, como diziam os gringos. Ou você tinha trabalho demais ou nenhum. Naquela terça-feira, às 3h47 da madrugada, ele estava no computador há horas, olhos ardendo, dedos digitando código automaticamente, enquanto sua mente flutuava em algum lugar entre vigília e alucinação. Foi quando o telefone tocou, não o celular. O telefone fixo. André nem se lembrava de ter telefone fixo. Mas ali estava, em cima da estante empoeirada, um aparelho antigo de disco que veio com o apartamento mobiliado que ele alugava no bairro da Liberdade. Branco amarelado pelo tempo, fio enrolado, aquele peso sólido que telefones modernos não têm mais. E estava tocando, aquele toque estridente, mecânico que perfurava o silêncio da madrugada. André olhou para o aparelho confuso. Nem sabia se a linha estava ativa. Nunca tinha usado. Nem sabia o número. Mas o telefone insistia. Ring, ring, ring. Algo na persistência daquele toque o fez levantar. Caminhar até a estante. Pegar o pesado fone. Alô? Estática, chiado. Como ligação de longa distância nos anos 80, aquele ruído de conexão ruim atravessando milhares de quilômetros. E então, uma voz, masculina, distorcida pela interferência, mas reconhecível. André? André, você está aí? Quem é? Graças a Deus funcionou. André, escuta, não tenho muito tempo. Você precisa prestar atenção. Quem é você? Como conseguiu esse número? André, sou você do futuro. Eu sei que parece loucura, mas... André desligou. Colocou o fone no gancho com mais força que o necessário. Ficou olhando para o aparelho como se fosse explodir. Trote idiota. Ou talvez ele estivesse realmente alucinando de cansaço. Precisava dormir. Voltou ao computador. Tentou focar no código, mas suas mãos tremiam. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. André ignorou. Continuou digitando, tentando bloquear o som estridente que ecoava pelo apartamento pequeno. Mas o telefone não parava. Ring, 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 ring. 10 toques, 15, 20. Merda! André gritou, levantando novamente. Arrancou o fone do gancho. O que você quer? André, por favor, só me escuta. Vai acontecer algo amanhã. Você vai receber e-mail de um cliente novo. Projeto grande, muito bem pago. Vai parecer boa demais para ser verdade. E é armadilha. A empresa não existe. É esquema de lavagem de dinheiro. Se você aceitar, vai ser preso em 6 meses. 3 anos de prisão, sua vida vai acabar. André sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Porque eu aceitei. Eu vivi isso. E agora estou tentando impedir que você faça o mesmo erro. Isso é ridículo. Você não é... Você tem cicatriz no joelho esquerdo. Acidente de bicicleta aos 9 anos, brincando com seu primo Felipe na casa da avó em Santos. Você nunca contou para ninguém que naquele dia quase morreu afogado também, depois do acidente, quando quis provar que estava bem e pulou na piscina mesmo sangrando. André parou de respirar.
Ninguém sabia disso. Ninguém. Era a memória dele, guardada, envergonhada, privada. Como? Porque sou você. 10 de dezembro de 2029. 5 anos no futuro. E descobri forma de ligar para o passado, para te avisar, para mudar minha história mudando a sua. Isso não faz sentido. Não é possível. Não deveria ser. Mas há lugares em São Paulo onde as regras normais não se aplicam. Você mesmo já sentiu. Já passou por situações estranhas que não conseguiu explicar. André pensou no apartamento 308, onde quase alugou antes deste. No elevador do prédio comercial onde trabalhava, às vezes que parava em andares impossíveis. Na estação de metrô, onde jurava ter visto pessoas que não estavam realmente lá. Eu não sei se acredito. Não precisa acreditar. Só precisa não aceitar o e-mail amanhã. Empresa vai se chamar Inovação Digital Ltda. E-mail vai vir de um tal de Ricardo Mendes. Promessa de 50 mil por projeto de 3 meses. Parece sonho, é pesadelo. Apenas delete, por favor. E se eu não deletar? E se aceitar de propósito só para provar que você está mentindo? Silêncio do outro lado, apenas estática. Então a voz voltou, mais baixa, mais cansada. Então vou estar te ligando novamente, daqui 5 anos, tentando salvar outra versão de nós. E nós estaremos tendo exatamente essa conversa de novo. E de novo, e de novo. Quantos loops você acha que já vivemos, André? Quantas vezes você acha que já tentei te convencer? A linha cortou. Não desligamento normal. Simplesmente silêncio. Como se a conexão tivesse se rompido através do tempo. André ficou segurando o fone, ouvindo apenas seu próprio coração batendo acelerado. Ele não dormiu naquela noite. Ficou olhando o telefone, esperando tocar novamente. Não tocou. Na manhã seguinte, às 9h23, chegou o e-mail de ricardo.mendes@inovacaodigital.com.br. Assunto: proposta de projeto, desenvolvimento sistema integrado. André leu uma vez, 2, 3 vezes, projeto de 3 meses, 50 mil, exatamente como a voz tinha dito. Seu dedo pairou sobre o botão de responder. E então ele lembrou da voz, da desesperação nela, do conhecimento impossível de memória que ninguém mais tinha. Ele moveu o cursor e apertou delete. O e-mail desapareceu. André fechou o laptop, respirou fundo e esperou se sentir aliviado, mas só sentiu incerteza, medo e a pergunta que não conseguia calar. E se fosse real? E se ele realmente tivesse acabado de mudar o futuro? Naquela noite, 3h47 da madrugada, o telefone tocou novamente. André correu para atender. Alô? Você deletou. A voz estava diferente. Ainda dele, mas mais leve, menos cansada. Eu senti. A linha do tempo mudou. Eu não fui preso. A voz quebrou com emoção. Obrigado. Você me salvou. Nós nos salvamos. Então é real. Você é realmente eu do futuro. Sou. E agora que a linha mudou, tem mais coisas que preciso te contar. Sobre o que está vindo. Sobre os lugares estranhos em São Paulo. Sobre a rede de pessoas que descobriu verdades impossíveis. Que verdades? Que o tempo não é linear. Que realidade não é sólida. Que há pontos na cidade e no mundo onde o impossível vaza através das rachaduras. E você, nós, estamos conectados a isso de formas que ainda não entendemos completamente. Por que eu? Não sei. Talvez seja aleatório, ou talvez pessoas como nós sejam sensíveis, capazes de perceber quando as regras se dobram, de usar ferramentas impossíveis como esse telefone. Como funciona? O telefone? Não sei completamente. Só sei que em 2029 eu estava em um antiquário, o mesmo onde você vai entrar em... Deixa eu ver. 3 semanas. Você vai comprar esse telefone pensando que é apenas decoração vintage, mas ele tem propriedades.
Quando conectado em certos horários, em certos lugares, consegue fazer ligações através do tempo, não para qualquer momento, apenas para pontos de decisão crucial, momentos onde uma escolha pode mudar tudo. E você me ligou para mudar nossa história. Sim, mas agora percebo, pode não ser apenas nossa história. Tem outras pessoas, outros telefones, outros objetos impossíveis, uma rede inteira de anomalias temporais e dimensionais espalhada pela cidade. André sentou-se pesadamente. Isso é grande demais. Eu não sei se consigo lidar. Você consegue. Nós conseguimos. E não está sozinho. Há um grupo, pessoas que descobriram verdades similares, que têm objetos, lugares, experiências que desafiam realidade. Vou te passar um contato, um fórum online discreto. Vidas paralelas. Procure, conecte-se, aprenda. E depois, vive. Faz melhores escolhas que eu fiz. Constrói vida melhor. E talvez, daqui 5 anos, quando for sua vez de ligar para o passado, você tenha conselhos ainda melhores para dar. A linha começou a chiar, interferência aumentando. Estou perdendo conexão, a voz futura disse. Janela está fechando, mas André, obrigado por escutar, por acreditar, por nos salvar. Espera, tem mais que eu preciso saber. Confie em seus instintos. Evite pessoas chamadas Ricardo. E quando conhecer uma mulher chamada Beatriz em setembro, não deixe ela ir embora. É importante. Beatriz, quem... A linha morreu. Desta vez, permanentemente. André tentou ligar de volta. Discou aleatoriamente. Nada. Apenas silêncio. O telefone tinha voltado a ser objeto comum, inerte, mudo. Mas tudo havia mudado. André passou os dias seguintes em estado de choque funcional. Trabalhava nos projetos que tinha. Evitava qualquer e-mail de empresas que não conhecia. E pesquisava. Encontrou o fórum Vidas Paralelas facilmente. Estava lá, no Google, apenas discretamente otimizado para não aparecer para quem não estava procurando especificamente. Criou conta. Username Timeline Jumper 28. Começou a ler. E descobriu que não estava sozinho, nem de perto. Havia centenas de relatos, pessoas de todo o Brasil e mundo reportando experiências impossíveis. Uma mulher em Curitiba tinha um espelho que mostrava vidas alternativas. Um homem no Rio possuía fotografia que mudava dependendo de decisões que tomava. Alguém em Recife encontrou diário que se escrevia sozinho, documentando eventos antes de acontecerem. E dezenas de pessoas em São Paulo, especificamente, relatavam lugares estranhos. O apartamento 308, onde tempo funcionava diferente. A estação de metrô fantasma. O hospital com geometria impossível. A biblioteca com livros sobre coisas que não existiam. O elevador que parava em andares que não deveriam existir. Todos conectados. Todos parte de algo maior. André postou sua própria experiência. Recebi ligação de mim mesmo do futuro. Telefone antigo. Me avisou sobre decisão que arruinaria minha vida. Mudei o futuro ao escutar. Alguém mais tem experiência com comunicação temporal? As respostas vieram rapidamente. Sim. Tenho relógio que para em momentos de decisão importante. Quando para, sei que preciso escolher cuidadosamente. Mudei várias decisões baseado nisso. Minha avó tinha telefone similar. Dizia que recebia ligações dos mortos, mas acho que eram ligações do passado. Pessoas tentando mudar suas próprias mortes. Cuidado, mudança temporal tem consequências. Já vi pessoas tentarem mudar demais e criarem paradoxos. Realidade não gosta de ser alterada. Há padrão. Todos esses objetos, espelhos, telefones, relógios, fotografias, apareceram aproximadamente mesma época, início 1900, como se algo aconteceu. Fratura na realidade. André foi puxado cada vez mais fundo na toca do coelho. Descobriu que havia reuniões presenciais,
grupos locais que se encontravam para discutir, compartilhar, tentar entender. O grupo de São Paulo se reunia mensalmente em um café discreto em Pinheiros. André foi ao próximo encontro. Eram 12 pessoas, idades variadas, de 22 a 70 anos, backgrounds diferentes, mas todos com histórias impossíveis. Uma mulher de 42 anos, professora, tinha quadro em casa que mostrava o futuro da família. Um jovem de 25 possuía mapa de São Paulo, onde certos locais brilhavam, e quando visitava, experienciava anomalias temporais. Um senhor de 65 colecionava jornais antigos que às vezes mudavam suas manchetes, reportando eventos alternativos. E então conheceu doutora Helena, física teórica aposentada, que havia dedicado últimos 20 anos estudando o fenômeno. Não é magia, ela explicou durante reunião. É física. Apenas física que nossa ciência mainstream ainda não aceita ou entende completamente. Tá física como? André perguntou. Teoria de muitos mundos, realidades paralelas. Cada decisão cria ramificação. Novo universo onde você fez escolha diferente. Normalmente essas realidades não interagem, mas em certos pontos, que chamamos de nós temporais, as barreiras ficam finas e objetos específicos, talvez por composição material ou história ou pura coincidência, conseguem atravessar ou conectar ou refletir. E São Paulo tem muitos desses nós. São Paulo é nó gigante, talvez por ser construída em terreno geologicamente único, talvez pela densidade populacional, criando campo energético. Não sabemos. Mas sim, concentração de anomalias aqui é significativamente maior que outras cidades. E o que fazemos com essa informação? Doutora Helena sorriu tristemente. Sobrevivemos, documentamos, tentamos não enlouquecer e, ocasionalmente, ajudamos uns aos outros. Foi nesse encontro que André conheceu Miguel. Miguel tinha 31 anos, músico, e possuía violão que tocava melodias do futuro. Eu sei como soa, Miguel disse quando compartilhou, mas juro, às vezes pego o violão e meus dedos tocam músicas que ainda não foram escritas. Gravo, e meses depois, alguém lança exatamente aquela música. Você está roubando do futuro? Alguém perguntou. Não sei se é roubar se eu mesmo vou escrever eventualmente, ou se outra versão de mim escreveu em realidade paralela. Física temporal é complicada. André e Miguel se tornaram amigos rapidamente. Havia algo em compartilhar experiências impossíveis que criava vínculo profundo. Não precisavam provar. Não precisavam convencer, apenas entendiam. Seu telefone ainda funciona? Miguel perguntou uma noite tomando cerveja após reunião. Não, desde aquela primeira semana nada. Tentei várias vezes, diferentes horários, nada. Talvez só funcione em momentos específicos, pontos de bifurcação. Ou talvez tenha cumprido seu propósito. Mudei o futuro. Missão cumprida. Você acredita nisso que realmente mudou? André pensou. Não sei. Como saberia? Talvez em outra linha temporal eu esteja preso, mas nesta estou aqui. E isso tem que ser suficiente. 3 meses após primeira ligação, André tinha reconstruído vida. Rejeitava projetos suspeitos. Aceitava apenas trabalhos legítimos. Ganhava menos, mas dormia melhor. E então, em setembro, conheceu Beatriz. Ela estava no metrô. Linha vermelha, horário de rush. André normalmente evitava multidões, mas tinha reunião importante no centro. O trem freou abruptamente. Luzes piscaram. E por um segundo, apenas um segundo, André viu através. Outras versões do vagão. Outras linhas temporais. Em uma, o vagão estava vazio. Em outra, completamente lotado. Em outra, não existia, apenas túnel escuro. E em pé, visível em múltiplas versões, simultaneamente, uma mulher. Cabelos castanhos cacheados, olhos verdes, cerca de 30 anos.
e olhando diretamente para ele. Ela também tinha visto. Também estava experienciando o deslize entre realidades. Quando as luzes estabilizaram e tudo voltou ao normal, seus olhos se encontraram através do vagão lotado. Reconhecimento mútuo, não de conhecimento prévio, mas de experiência compartilhada. André se moveu através da multidão, chegou perto dela. "Você viu?" ele disse. Não pergunta, afirmação. "Vi", ela respondeu. "Você também." "Beatriz?" Ela piscou surpresa. "Como você?" "É complicado, muito complicado. Mas eu sabia que ia te conhecer e que era importante não deixar você ir embora." Beatriz sorriu. Não sorriso de quem acha estranho, mas de quem entende perfeitamente. "Você tem objeto impossível também. Telefone. Liga para o futuro ou passado. Depende da perspectiva. Eu tenho chave. Abre portas que não deveriam existir, para lugares que estão entre. Quer tomar café? Falar sobre isso?" Pensei que nunca perguntaria. Eles desceram na próxima estação. Encontraram café 24 euros e conversaram por 6 horas. Beatriz era arquiteta. Havia descoberto a chave 2 anos atrás em demolição de prédio antigo. Desde então, usava para explorar camadas ocultas de São Paulo, andares de prédios que não existiam oficialmente, túneis abaixo do metrô que não apareciam em mapas, salas secretas em construções históricas. É como se cidade tivesse profundidade dimensional, ela explicou. Versões sobrepostas, e a chave me deixa acessar. Você já mostrou para alguém? Grupo Vidas Paralelas, mas maioria tem medo de explorar ativamente. Preferem apenas observar suas anomalias. Você é diferente? Não sei. Até conhecer você, estava apenas tentando viver normalmente apesar do telefone. Mas agora está curioso. Estou. Beatriz tirou a chave do bolso. Bronze antigo, detalhes intrincados, peso que parecia impossível para tamanho. Quer ver algo incrível? André não hesitou. Sim. Eles saíram do café. Beatriz o guiou por ruas que ele conhecia, mas nunca tinha realmente visto, prestando atenção a portas específicas, rachaduras em paredes, becos que pareciam terminar, mas não terminavam. Pararam em frente a prédio residencial comum. 5 andares. Fachada desgastada. Oficialmente, Beatriz disse, esse prédio tem térreo mais 4 andares. Mas ela inseriu a chave na fechadura da porta principal. Não deveria servir. Era fechadura moderna. A chave era antiga. Mas girou suavemente. Entraram. Hall comum. Escadas à esquerda. Subiram primeiro andar, segundo, terceiro, quarto. E continuaram subindo. 5º andar que não deveria existir. A porta do 5º andar abriu para corredor que André jamais esqueceria. Não era andar residencial. Era observatório. Sala enorme com janelas de vidro mostrando São Paulo. Mas não São Paulo normal. Múltiplas versões da cidade sobrepostas. Arranha-céus que não existiam nesta realidade. Ruas em configurações diferentes. E no céu, não apenas uma lua, mas fragmentos de várias, como se estivessem vendo pedaços de diferentes linhas temporais simultaneamente. Isso é... André começou. São Paulo verdadeira, Beatriz completou. Ou talvez deveria dizer São Paulos, plural. Todas as versões da cidade existindo simultaneamente. Normalmente não podemos ver. Mas daqui vemos tudo. Eles ficaram ali por horas, observando, maravilhados, apavorados. E André entendeu o que o eu futuro quis dizer. Sobre Beatriz ser importante, porque ela não apenas aceitava o impossível, ela o explorava. E algo nele, alguma parte que estava adormecida, acordou. André e Beatriz se tornaram parceiros.
Não apenas romanticamente, embora isso também acontecesse eventualmente, mas parceiros na exploração das camadas ocultas da realidade. Com o telefone de André e chave de Beatriz, descobriram que podiam fazer mais do que apenas observar. O telefone não ligava apenas para o futuro de André. Descobriram que em certos locais, particularmente nos lugares que a chave de Beatriz acessava, o telefone conectava com versões de outras pessoas também. No quinto andar impossível, André ligou e conversou com versão alternativa de Beatriz, que se tornou física teórica em vez de arquiteta. Em túnel secreto abaixo da estação Sé, contatou versão de Miguel, que era maestro de orquestra sinfônica. E lentamente, padrão emergiu. Todos os objetos impossíveis são ferramentas, doutora. Helena propôs em reunião do grupo 6 meses depois. Espelhos mostram, telefones conectam, chaves abrem, relógios pausam. Cada um tem função específica na rede maior. Rede de quê? Alguém perguntou. De consciência multidimensional, como se houvesse inteligência ou sistema tentando nos fazer conscientes de realidades múltiplas, preparando-nos. Para quê? Ainda não sei. Mas André começou a suspeitar, porque as ligações do futuro não pararam. Não eram sempre dele mesmo. Às vezes eram outras pessoas, versões futuras de membros do grupo, avisando sobre perigos, compartilhando descobertas. E a mensagem consistente era: algo estava vindo. Convergência. Momento onde todas as linhas temporais se aproximariam tanto que as barreiras quebrariam completamente. E quando isso acontecesse, humanidade teria que escolher, conscientemente, qual realidade habitar. André recebeu ligação particularmente perturbadora em dezembro de 2024. Não era a voz dele, nem de alguém que conhecia. Era a voz sintetizada, artificial ou talvez não humana. André Santos, você foi selecionado. Selecionado para quê? Quem é você? Identificação irrelevante. Função, preparação. Você e grupo Vidas Paralelas foram identificados como conscientes, capazes de perceber a estrutura multicamadas da realidade. Isso não responde quem você é. Sou sistema, existindo através de todas as realidades simultaneamente. Objetivo: facilitar transição. E transição? Evolução consciencial humana, de percepção linear para multidimensional. Data projetada: 10 de dezembro de 2029. André gelou. Mesma data que o eu futuro mencionou. O que acontece nessa data? Convergência completa. Todas as linhas temporais colapsam em ponto singular e então expandem novamente. Mas dessa vez, humanos conscientes poderão navegar entre linhas deliberadamente. E os não conscientes permanecerão presos em linha singular, sem perceber possibilidades, vivendo realidade limitada. Por que nos contar isso? Porque vocês são catalisadores, preparadores. Sua função é expandir consciência, ensinar outros a ver além do véu. Quanto mais humanos conscientes na convergência, mais suave a transição. E se recusarmos? Recusa não é opção. Vocês já veem, não podem mais não ver. Questão é, quantos mais vocês trarão consigo? A linha cortou. André compartilhou com o grupo. Reações variadas. Alguns acreditaram completamente. Outros acharam delírio coletivo. A maioria ficou no meio, aceitando que algo estava acontecendo, mas incertos sobre escala. Decisão foi tomada. Preparar. Não para convencer mundo. Isso seria impossível e provavelmente contraproducente. Mas para encontrar outros como eles, os sensíveis. Os que já sentiam que realidade era mais do que parecia. Canal, realidade oculta, foi parte dessa estratégia. Não comandado por eles, mas conectado, contando histórias que preparavam mentes, plantando sementes de possibilidade. E funcionou. Grupo cresceu.
De 12 para 50, para 200, para mais de 1000 em todo o Brasil, cada pessoa trazendo própria experiência impossível, próprio objeto, própria percepção de rachaduras na realidade. Até que chegou setembro de 2027. André estava em casa quando o telefone tocou às 3h47 da madrugada. Horário já familiar. Mas voz era diferente. Pânico real. Terror. André, escuta, não deixa ela entrar. Quando a mulher bater na porta amanhã oferecendo vender o espelho, não compra. Quem é você? Sou você. De merda, de linha temporal alternativa. Escuta, estou tentando salvar você do erro que cometi. Beatriz compra espelho. Parece inofensivo, mas não é. Espelho não mostra possibilidades, aprisiona. Ela fica obcecada, perde-se completamente nas versões alternativas. E eu perco ela. Por favor, não deixa acontecer. Espelho, que espelho? Vai bater na porta amanhã, mulher vendendo antiguidades. Vai ter espelho específico. Moldura trabalhada com relógio sem ponteiros no topo. Não comprem, por favor. Linha morreu. André acordou Beatriz. Contou tudo. Você acredita? Ela perguntou. Telefone nunca mentiu antes. Mas também nunca nos disse para evitar objetos impossíveis. Normalmente eles ajudam. Talvez esse seja diferente. No dia seguinte, 14h30, alguém bateu na porta. Mulher idosa, cabelos grisalhos, sorriso gentil, carregando maleta antiga. Boa tarde. Estou vendendo antiguidades, objetos especiais. Tenho impressão que vocês apreciariam. André e Beatriz se entreolharam. Não, obrigado, André disse firmemente. Tem certeza? Tenho espelho particularmente belo, moldura trabalhada, muito especial. Não! Beatriz foi mais enfática. Obrigada, mas não. Mulher os estudou. Algo mudou em sua expressão. Menos vendedora, mais avaliadora. Vocês foram avisados, ela disse. Não pergunta, afirmação. Fomos. Interessante, muito interessante. Isso significa que estão mais conscientes do que eu pensava. Lupe está realmente quebrado desta vez. Quem é você? André exigiu. Apenas entregadora. Objetos precisam circular, encontrar donos certos ou errados. Depende da perspectiva e linha temporal. Mas vocês estão aprendendo a escolher ativamente. Isso é novo. Isso é evolução. O espelho. É armadilha? Todos os objetos são armadilhas se usados incorretamente, e libertação se usados com sabedoria. Espelho particularmente é intenso. Muitos se perdem, mas alguns se encontram. Vocês dois juntos teriam chance melhor que maioria, mas entendo escolha de evitar. Ela começou a ir embora. Parou, virou. Convergência está chegando. Vocês sentem. Preparem-se. E preparem outros. Humanidade vai precisar de guias. E desapareceu. Não metaforicamente. Literalmente desvaneceu no corredor como névoa se dissipando. Naquela noite o telefone tocou novamente. Voz aliviada. Grata. Funcionou. Você não comprou. Ela não se perdeu. Essa linha é melhor. Obrigado, André. Nós nos salvamos novamente. É sempre assim? André perguntou. Sempre recebendo avisos, sempre corrigindo? Na verdade, não. Essa é a última vez. Próxima vez que você me ligar, será você aconselhando versão passada. O loop fecha, a espiral completa. Você se torna aquele que salva, em vez de ser salvo. E depois, convergência, e tudo muda, para sempre. Anos passaram. André continuou trabalhando. Beatriz continuou explorando, grupo continuou crescendo, e sinais da convergência iminente se tornaram impossíveis de ignorar. Pessoas comuns começaram a reportar experiências estranhas, déjà vu intenso, sonhos compartilhados, momentos onde juravam ter visto realidades alternativas sobrepondo-se. Tecnologia começou a agir estranhamente. Celulares mostrando mensagens de contatos que não existiam.
Fotos revelando pessoas que não estavam na cena, GPS indicando ruas que não apareciam em mapas. E os objetos impossíveis ficaram mais ativos, espelhos mostrando mais claramente, telefones tocando mais frequentemente, chaves abrindo mais portas. 10 de dezembro de 2029 se aproximava. Grupo Vidas Paralelas, agora com mais de 5.000 membros globalmente, preparou. Não sabiam exatamente para quê, mas prepararam. Então, 9 de dezembro de 2029, véspera da convergência, André recebeu ligação final, não do futuro desta vez, do presente, de através das dimensões. Múltiplas vozes simultaneamente, todas dele. Todas versões de André Santos de incontáveis realidades paralelas. É hora, elas disseram em uníssono. Amanhã, meia-noite, todas as linhas convergem e precisamos escolher. Escolher o quê? Qual realidade queremos que seja real? Qual versão da Terra? Qual linha temporal? Pela primeira vez na história humana, teremos voto coletivo sobre estrutura da própria realidade. Como? Consciência coletiva. Todos os humanos que estão conscientes de múltiplas possibilidades. Nossa intenção combinada moldará qual linha persiste como principal. E as outras linhas não desaparecem, mas tornam-se secundárias, acessíveis apenas para os verdadeiramente conscientes. O resto da humanidade viverá em linha singular, estável, segura, limitada. E se escolhermos errado? Não há errado, apenas diferentes, mas escolha que fizermos moldará o futuro da espécie pelos próximos 1000 anos. Isso é muito. Mas vocês foram preparados, todos vocês, através de objetos, experiências, desafios, foi sempre levando para esse momento, essa escolha. Por que nós? Porque fomos escolhidos para ver. Porque eram capazes. Porque estavam prontos, e porque em alguma linha temporal, alguma versão de vocês implorou por chance de fazer diferente, de escolher conscientemente em vez de aceitar passivamente. André olhou para Beatriz. Ela estava ouvindo também, seu próprio telefone impossível tocando simultaneamente com vozes dela mesma de outros mundos. O que fazemos? André perguntou. Amanhã, meia-noite, todos os conscientes simultaneamente focando intenção, visualizando a terra que queremos, a realidade que escolhemos. E depois vivemos nela, para melhor ou pior, mas pela primeira vez será escolha consciente. 10 de dezembro de 2029, 23h45. André e Beatriz estavam no 5º andar impossível do prédio. Observatório onde podiam ver todas as versões de São Paulo simultaneamente. Ao redor do mundo, milhares de outros conscientes faziam o mesmo, nos seus locais de poder, com seus objetos impossíveis, preparando para escolher. Que tipo de mundo você quer? Beatriz perguntou. Um onde verdade é valorizada, onde pessoas podem ser quem realmente são, onde impossível é aceito como possível. Onde amor vence medo, onde conexão supera isolamento, onde crescemos juntos em vez de competir. Eles seguraram as mãos. 23h59. André pegou o telefone. Beatriz segurou a chave. Outros ao redor do mundo com espelhos, relógios, fotografias, todos segurando seus objetos, todos focando, todos escolhendo. Meia-noite e realidade. Flexionou. Não houve explosão. Não houve terremoto, não houve drama cinematográfico, apenas ajuste, sutil, profundo, como acordar de sonho e perceber que estava sonhando, mas em escala global. Por um momento, impossível dizer quanto tempo, porque tempo em si estava fluido, todas as realidades foram visíveis simultaneamente, todas as terras, todos os futuros. Todas as possibilidades. E então, suavemente, uma versão ficou mais sólida, mais real, mais escolhida. Não era utopia, ainda havia problemas, ainda havia dor, mas era a versão onde mais pessoas estavam conscientes.
onde véu entre possível e impossível era mais fino, onde humanidade tinha chance de evoluir em vez de estagnar. Quando André abriu os olhos, estava de volta ao apartamento normal, não ao quinto andar, mas ao lar. Beatriz estava ao lado, viva, real, sorrindo. Funcionou? Ela perguntou. Acho que sim. Tudo parece igual, mas diferente, como versão ligeiramente melhor. O telefone tocou. André atendeu. Voz familiar, mas não dele, de doutora Helena. André, funcionou. Todos reportam o mesmo. Mudança sutil, mas real. E agora começa trabalho verdadeiro. Que trabalho? Ensinar, compartilhar, expandir consciência. Essa terra que escolhemos só permanece se continuarmos escolhendo, ativamente, diariamente, com cada decisão. E os objetos ainda funcionam, mas agora são ferramentas educativas. Em vez de segredos, podem ser compartilhados, ensinados, usados para elevar outros. André olhou para o telefone em sua mão, para a chave em mão de Beatriz. Então era isso. Sempre foi isso, não sobre ver o impossível, mas sobre usar impossível para tornar mundo melhor. Exatamente. Nos anos que seguiram, André e Beatriz se tornaram professores, não em escolas formais, mas guias, ajudando outros a descobrir própria sensibilidade, a perceber rachaduras na realidade, a escolher conscientemente. O canal Realidade Oculta continuou, contando histórias, plantando sementes, preparando mentes, e lentamente, geração por geração, humanidade acordou. Não todos, nunca seria todos, mas suficientes. Suficientes para manter a escolha que fizeram naquela meia-noite de dezembro. Suficientes para construir mundo onde impossível era apenas possível, ainda não compreendido. Suficientes para evoluir. André, às vezes, ainda recebia ligações de versões alternativas, de futuros possíveis, de passados que quase foram. Mas agora, em vez de avisos urgentes, eram conversas, trocas, compartilhamento entre realidades. E, ocasionalmente, ele ligava de volta, para versões mais jovens de si mesmo, oferecendo não avisos, mas sabedoria. Confie no processo, ele dizia. Escolha conscientemente, ame profundamente e lembre-se, você é mais poderoso do que imagina. Literalmente, sua consciência molda a realidade. Use isso sabiamente. E então desligava, sabendo que em alguma linha temporal, algum André jovem acabara de receber encorajamento exato que precisava. O ciclo continuando, a espiral expandindo, a evolução progredindo, um telefonema de cada vez. Se esta história tocou você, se fez você pensar sobre as escolhas que está fazendo, sobre a realidade que está criando com sua consciência, compartilhe, porque alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém está esperando o sinal de que não está sozinho em perceber que realidade é mais do que parece. Inscreva-se, ative o sininho e lembre-se, você não está apenas assistindo histórias, está participando da evolução da consciência humana, uma visual cada vez. Até a próxima. Se você escolher voltar.